Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje neste dia 1º de novembro, nós celebramos a solenidade de todos os santos. Como o próprio nome da solenidade já nos diz, é a solenidade de todos os santos. Isso quer dizer que Deus chama a humanidade inteira à santidade. A santidade, ela é católica, ela é universal. Portanto, hoje nós celebramos este chamado universal à santidade. Deus chama todos os homens, todas as mulheres, as crianças, os jovens, adultos e idosos, pretos e brancos, amarelos e vermelhos, todas as raças e nações da terra são chamados, todos os povos, à santidade, porque Deus é santo e Ele é o Criador de todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, ao celebrarmos esse chamado universal à santidade, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Naquele momento em que Jesus vê as multidões, é como se Jesus visse naquela hora todos os povos e todas as nações da terra. Naquele momento, Jesus também viu a mim, Jesus viu a você, Jesus viu o povo brasileiro, Jesus viu todas as multidões de toda a terra e de todos os tempos. E então, Jesus começou a ensinar aqueles que dele se aproximaram. A palavra de Deus nos diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e então ele começou a ensiná-los. É preciso então que nós que buscamos Jesus, nos aproximemos de Jesus. Nós nos aproximamos de Jesus na palavra, nós nos aproximamos de Jesus na Eucaristia. E então Jesus começa a nos ensinar a santidade. É preciso aprender a vida de santidade com aquele que é santo por natureza. E só Jesus, com o Pai e o Espírito, é santo, 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 3 vezes santo. Então, é Ele quem nos ensina a santidade. E hoje Jesus, em 8 lições, nos ensina a santidade. E depois ele acrescenta ainda uma 9ª lição. Primeiro, Jesus nos ensina que santos, ou seja, bem-aventurados, que felizes, são os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. Pois bem, irmãos e irmãs, veja, antes de tudo, a primeira lição que Jesus nos dá é que bem-aventurados, felizes e santos são os pobres em espírito. Pobres em espírito são os humildes, aqueles que vivem realmente a pobreza por opção, não é? Aqueles que escolheram ser pobres, como nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Então, é essa opção voluntária pela pobreza. Lembremos que Deus, nosso Senhor, fez uma opção preferencial pelos pobres. O Papa Leão nos recorda agora neste primeiro grande documento que ele nos escreveu, justamente esse grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo pelos pobres. Este documento que se chama Dilexite, né? Eu te amei.
Nosso Senhor nos fala que nos amou quando éramos ainda pobres, quando éramos ainda fracos, e muito debilitados. É assim que o Senhor vê também as nossas misérias e nos ama. Mas, sobretudo, essa pobreza de espírito é a humildade, porque a humildade é a primeira virtude que abre as portas da santidade. Não existe santo sem humildade. Por isso, é a primeira virtude que se requer para a santidade. É a virtude própria de Jesus e a virtude própria de Maria. Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Maria também diz que o Senhor Deus olhou para a sua humildade. Então, antes de tudo, é esta pobreza em espírito, esta humildade que nos abre as portas da santidade. E veja, hoje, grande exemplo para nós de pobre em espírito é Santa Teresa de Calcutá. Mas também o Senhor diz que os aflitos são bem-aventurados. E exemplo de aflição nós temos em Santa Mônica de Tagaste, que tanto orou pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. Também o Senhor diz que felizes são os mansos. E exemplo de mansidão nós temos em São Francisco de Sales, que soube controlar a sua ira e soube alcançar essa docilidade própria do Espírito. Depois, a palavra nos diz que santos também são aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqui nós lembramos, por exemplo, Santo Oscar Romero, que tanto defendeu os pobres e os miseráveis desta América Latina. Mas também felizes, irmãos e irmãs, são os misericordiosos. E grande exemplo de misericórdia nós temos em São Pio de Pietrelcina, que passava horas e horas e horas celebrando a misericórdia de Deus no sacramento da confissão, dando perdão aos pecadores. Também bem-aventurados são os puros de coração. Como não se lembrar aqui de Santa Maria Goretti, que em nome da pureza, da castidade, dá a sua vida, para se manter sempre em graça e em pureza. Também santos são aqueles que promovem a paz. Como aqui não fazer lembrança de São Francisco de Assis, o homem da paz, o homem que é conhecido mundialmente por aquele que buscou conciliar todos os povos da terra. E também a palavra de hoje nos diz que são felizes os que são perseguidos. E aqui nós nos lembramos de todos os mártires, mas hoje de modo especial aqui de Santa Joana d'Arc, que na sua juventude, com 19 anos de idade, queimada no fogo, ofereceu a sua vida por uma causa do seu país, da sua pátria, para que a fé se estabelecesse na França. Por isso, irmãos e irmãs, o Senhor chama os homens e as mulheres de todos os povos da terra à vida de santidade, de modo que por muitos caminhos, de muitas maneiras, por meios diferentes, todos alcancem o mesmo reino dos céus. E por fim, o Senhor diz: bem-aventurados sois vós. Nesse vós estou eu, está você também. Por isso, cada um de nós também pode chegar à graça da santidade se, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, se pela causa de Jesus Cristo, pela causa da igreja, nós também correspondemos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, a este chamado à santidade. Por isso, Jesus chama todos nós, ele diz: bem-aventurados sois vós, e nesses vós estamos aqui todos nós incluídos. E por fim, Jesus no Evangelho de hoje diz: alegrai-vos e exultai. O maior sinal de santidade, meu irmão, minha irmã, é a alegria. Não existe santo triste, não existe santo que cultiva a tristeza. Os santos são todos alegres e por isso são todos felizes, bem-aventurados. Então que a alegria seja também o nosso distintivo, que seja a nossa identidade, a alegria nesse dia, por esta festa que celebramos todos os santos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e votos de santidade para todos. Até amanhã, se Deus quiser.